Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Já chegamos, boa tarde, está no ar o programa Ocuvita. Semanalmente a sintonia é da Rádio Huila, nós que vamos dando voz à arte, à cultura e também à literatura. Contamos sempre com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa e a mão da Academia de Autores da Huila. Convido-lhe a ouvir música, condimento necessário em qualquer programa de rádio. E o nosso não é diferente. As saudações são de Orlando Ivo, que está a comandar a técnica. A realização é de Gisela Borges, que também dá voz ao programa. Boa escuta. Se o pango tem morango, tem a lebatum da vala que arrepia. Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza. Que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo no pango. Lalipo, lalipo, lalipo no pango. Rachar pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, que faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Ocuvita, tertúlias, quinzenalmente. Aí está o nosso aviso que nos conta que hoje é dia de Ocuvita Tertúlias. À mesa, para além do convidado residente, o professor Valdemar Ribeiro, reservamos uma ou duas cadeiras para mais alguém. A ideia é abordarmos um tema de forma académica e deixar o registro de figuras da Huila e não só no portal digital da Academia de Autores da Huila. E hoje, mais uma vez, vamos abordar o desenvolvimento da província da Huila, conhecendo a história do nosso convidado. Ele que soube muito bem levar para todo o país e também para o mundo o bom nome que a Huila tem em termos de turismo, cultura, literatura, etc, etc, etc. Eu cumprimento antes de mais o professor Valdemar Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde, dona Gisela. Hoje vamos recuar um pouco no tempo e imaginar que estamos sentados à mesa do restaurante Regente, que era, entre outras coisas que já iremos abordar, o ponto de encontro de muitos turistas e residentes. Tínhamos boa comida, boa gente, gente simpática. Professor Valdemar, a hotelaria é um convite para o desenvolvimento do turismo na província da Huila? E a hotelaria está muito bem representada, continua, tirando o nosso problema de falta de turistas. Todas as semanas tínhamos movimento cultural acompanhado de jantar e as belas figuras da Huila. E pensando nessa perspectiva, vamos pensar que estamos a fazer o programa Ocuvita tendo como cenário um dos cantos lindíssimos do Regente. E sendo que este programa seja televisivo e não radiofónico,
apresentado por uma figura do Lubango, vou dar o sinal. E em televisão faz-se mais ou menos assim. Atenção, silêncio no set, luz, câmara, ação. Olá, boa tarde. Eu sou o Sérgio Rodrigues, apresentador de televisão, e eu estou aqui para fazer-vos companhia no Ocuvita Tertúlias. Portanto, a tarde hoje é connosco. Boa tarde, Sérgio Rodrigues. No meio do corre-corre da vida e do trabalho, obrigada por nos brindar com a sua presença. O programa Nós e a Noite da TPA era o top das audiências e que o levou, portanto, que levou a Willa bem longe. É verdade. Provavelmente a gente tenha começado o programa sem qualquer intenção de tanta projeção. Nós queríamos, no fundo, revelar para toda a gente um pouco daquilo que acontecia em tudo quanto é canto neste Lubango, porque sempre fomos pessoas muito proativas, pessoas que de tudo faziam para transformar esta terra numa terra alegre, cheia de vida, com ambiente em tudo quanto é canto. E queríamos uma forma de mostrar um pouco daquilo que acontecia para as outras pessoas que não se faziam presentes nesses acontecimentos. Resultado, foi criado o Nós e a Noite, e nós jamais pensamos que um dia o Nós e a Noite viesse a ser o cartão postal televisivo desta terra e passou a ser do Sul também. No fundo, nós depois terminamos orgulhosos porque concluímos que aquilo que foi uma semente pequenina que nós jogamos à terra acabou sendo um prestígio para a província da Huila e para o sul do país. Professor Valdemar, o Nós e a Noite também é um pouco seu. É bastante, da Huila. É da Huila. O Sérgio é uma figura de relevo hoje na TPA e na comunicação, e foi os primeiros passos, eu vi, ele era menino, foi há 30 anos atrás, ele, o Garrido, e hoje são figuras de relevo e nós ficamos muito contentes. Ou seja, com o movimento cultural nós podemos realmente ir longe. Mesmo estando a residir em Luanda, Sérgio, querendo ou não, é uma figura da Huila. E olhando para o Sérgio, nós vimos a Huila, quer queiramos, quer não. Qual é o grau de responsabilidade que atribui a este facto? Olha, interessante essa questão, Gisela. Nós, portanto, temos uma responsabilidade muito grande de alguma coisa que nós construímos com muito sacrifício, muita dedicação e muito amor, porque aqui há uma coisa na Huila que é característico. As pessoas têm amor à terra, mas é um amor incrível, que as pessoas seriam capazes de rejeitar uma série de propostas por amor à terra e não saírem daqui, não arredarem o pé daqui. Então o que é que acontece? Ficamos com uma responsabilidade tão grande, de um prestígio conquistado, não só pelos usos, hábitos e costumes da terra, como também daquilo que profissionalmente nós estamos fazendo. Resultado: nós hoje temos nas costas uma responsabilidade tão grande, que quando nós vamos para qualquer lugar, seria de todo vergonhoso e humilhante nós desonrarmos a terra, desonrarmos o respeito e o carinho que as pessoas têm, a exemplo do que eu estou a viver neste momento, estar num programa com a Gisela, com o Valdemar e com a Rádio Huila. Portanto, seria um desprestígio, seria uma desonra nós sairmos daqui e irmos fazer burrada lá fora. Então cabe-nos honrar, dignificar o nome da província. O que é que resta? Honestidade, dedicação, muito trabalho, porque nós temos uma imagem, nós temos uma província que é das mais queridas, das mais prestigiadas, em que as pessoas têm fama de serem humildes, educadas e muito trabalhadoras. Imagina, Gisela, sairmos daqui e irmos fazer burrada lá fora. Não entra na minha cabeça. Daí a responsabilidade do prestígio da terra continuar nas costas. Não tem como. Temos que fazer bonito, temos que fazer direito. Mas, entretanto, sendo da Huila, nasceu entre Moçambiques e Lubango. Conte-nos lá como é que foi essa história. Nós vivemos sempre nesta questão. Todo mundo pergunta, mas o Sérgio é do Lubango, o Sérgio é do Namibe, e como é possível? Enfim, é simples. Daqui, da cidade de Lubango até o Namibe, são mais de 180 km. Portanto, até Moçambiques. Mas daqui à terra onde eu nasci são 40 km, que é a Bibala. A Bibala aqui ao lado, eu vou a Bibala de moto, posso até ir de bicicleta. Mas acontece que nós nascemos ali porque o pai era fazendeiro, independentemente de ser trabalhador da função pública, também ele trabalhava na Junta Autónoma de Eletrificação, naquela altura, que depois tornou-se a ENA, que hoje é a ENDE, né? E então, mas tinha fazenda aqui, um pouco a seguir a Bibala, nas zonas da Muti, Palola, enfim. E nós nascíamos todos ali. O meu pai, quando a minha mãe tivesse concebido, enfim, íamos para lá, e ele próprio era o parteiro da minha mãe, que é a coisa mais incrível que acontecia naqueles tempos. E então nós nascemos ali. Mas ele tinha noções de medicina? Tinha, ele era enfermeiro de formação. Okay. O meu pai é que cuidou de todos nós não íamos para o hospital. Nem ele nunca pôs os pés no hospital. Ou seja,
depois apenas quando se despediu do mundo. Foi a única vez que ele entrou para um hospital. Mas pronto, porque os mais velhos daquela época tinham outra saúde, comiam outros alimentos, tinham outro modo de vida e se calhar eram mais resistentes do que nós. Não, se calhar até esse porte vem daí dos ancestrais, não é? Se calhar, porque o meu pai era um homem magro, elegante, sempre, até a idade que lhe levou, com 74 anos, sempre foi uma pessoa muito estável, muito elegante. Aliás, o teu pai conheci muito exato. bem. E portanto eu tenho o orgulho e a felicidade de ter herdado o corpinho dele e estou aqui a caminho dos 50, mas mesmo assim sempre voltando. Com carinha de 40 ou de 30. Um velho embarrado. Voltando à questão de nascer, então nós nascemos ali. Só que com aquela situação de 1975, as famílias por questões de segurança fogem dali da Bibala porque não havia segurança nenhuma. Naquele tempo haviam cipaios, não havia ninguém para proteger ninguém. E então nós fomos viver para Porto Alexandre, que é o Tomboa hoje. Vivemos em Porto Alexandre e em 1976, saímos de Porto Alexandre para vir para o Lubango. Foi quando vim para o Lubango em 1976. Eu nasci em 71, tinha 5 anos. 5 anos. E logo sinto-me de Lubango. Portanto, eu fui para Minhota, bairro da Minhota, e ali permaneci até me tornar homem. Portanto, eu sou filho de uma mãe que é o Namibe, criado por uma mãe que é o Lubango. E eu pertenço às duas terras. Muito bem. Estamos a falar com um homem da comunicação que entra para a televisão em finais de 1989. Exatamente. Numa altura em que provavelmente a Gisela já lá estava. Já lá estava. Eu entrei em 87. Pois, a Gisela já lá estava, encontrei muito boa gente, estava lá o Garrido, Eduardo Silva, enfim. Eu fui também para a televisão através de um concurso público com a Nara Rock. Não sei se está recordada, a Nara Rock. Sim. Mais alguns, éramos 23 candidatos, foram aprovados 3. Eu e a Nara ficámos, o outro até hoje não sei nada dele. E pronto, fomos para ali aprender, não tínhamos noção de absolutamente nada. Aliás, a própria televisão em si era muito arcaica. Inclusive a própria iluminação de estúdio eram lâmpadas de casa que nós usávamos. As câmaras eram a preto e branco. E portanto fazíamos a televisão possível. E as cassetes dos programas que passavam saíam das nossas casas. Isso, VHS e os noticiários e mais algumas coisas vinham de Luanda. A gente ia ao aeroporto buscar as cassetes e depois emitíamos aqui. Esta era a televisão para a qual nós entramos. Mas qual foi o primeiro programa que o Sérgio fez? Quando entrou, foi com que propósito? Olha, nós tínhamos um chefe que é o Benjamin Fábio de Almeida. O Benjamin é um dos homens que eu conheço, parece que nasceu para trabalhar. Extremamente dedicado ao trabalho. Assino em baixo. Ele nasceu para trabalhar. É muito dedicado ao trabalho, é pontual, é exemplar. É uma máquina de trabalho. Eu chegava a pensar, mas que tempo tem ele para o resto da família se ele só pensa no trabalho? Mas no fundo eles exigiam de nós, e se calhar nós não percebíamos bem, éramos miúdos, queríamos viver a vida, enfim, era muito exigente. E foi uma das pessoas que me deu as primeiras responsabilidades. O que é que mandaram o Sérgio fazer? Uma reportagem no estádio do Ferrovia sobre um encontro de futebol, que eu já nem me lembro qual era a equipa. Eu não entendia nada da coisa. Cheguei lá, fui fazer uma reportagem. O jogo não me esqueço, 5-2. Eu só trouxe 2 ou 3 golos, o resto dos golos nada, eu e o cameraman. Eu, em vez de entrevistar os treinadores, entrevistei o árbitro para perguntar... Olha, eu só sei que foi a pior tragédia da minha vida em termos da primeira reportagem. Mas daí disseram, este indivíduo não dá para fazer futebol, esquece. Vamos metê-lo a fazer outras coisas. Então ia ajudando, inicialmente, a acompanhar as reportagens. Até que a dada altura eles decidiram, ele como até fala assim mais ou menos e tem tal. Uma certa genica. Assim atrevidinho e tal, vamos pô-lo a estagiar para a continuidade. E nós passávamos horas e horas a ensaiar continuidade. Olha, caro telespectador, quando forem 18 horas vai acompanhar o programa meu amigo Misha. Quando forem 20 e sucessivamente fomos treinando até Exatamente, porque eu também comecei um pouco no programa infantil, mas depois fui para a continuidade. Porque a continuidade, para que o jovem de hoje saiba, era como se fosse... Nós tínhamos que estar lá da abertura até o fecho da emissão, mas para apresentar o programa que vinha a seguir. A grelha do programa era feita pelos apresentadores. Eu tenho pena que a continuidade já não existe. Aquilo era uma forma de prender o telespectador de forma simpática. Eu acho que era bonito, é uma pena que já não existe. Falou há pouco no rigor que o Benjamin Faro tinha, que era nosso chefe na altura, porque nós fomos colegas. Em termos de pontualidade, ele era exigente, mas é uma coisa que o Sérgio
ainda tem que levar assim um empurrãozinho. Concordo, Não é? a Gisela conhece-me bem ainda. Eu fiz esta pergunta mesmo em forma de provocação. Não, a Gisela conhece-me, a Gisela tem toda a liberdade para me colocar questões desse tipo, não tenho problemas nenhum. Nós somos, para além de colegas, somos como se fôssemos irmãos. É verdade, Gisela, eu reconheço que nunca fui uma pessoa como um relógio britânico, não. Eu sou muito em cima do tempo. As pessoas até dizem, mas como é que tu conseguiste então profissionalmente prosperar? Não, porque eu posso não ser antecipado, mas sou pontual. Ou seja, chego em cima da hora, a minha natureza. Até hoje, os meus colegas em Luanda gozam, brincam comigo, entram em pânico, ficam aflitos, ficam a ligar para mim. O programa vai começar daqui a 30 minutos, faltam 10 minutos e o Sérgio ainda não chegou. Mas chego na hora, enfim, sei lá, é um bocadinho da minha natureza. Eu não posso entender isso como um lado extremamente negativo, porque eu sou muito hiperativo. E a minha hiperatividade... E essa pressão faz-me bem, porque, Gisela, eu sempre que vou apresentar uma gala, um evento qualquer, ou que vou apresentar um programa, se eu chegar 2 horas antes, eu fico down, fico em baixo, fico mole, fico preguiçoso. Eu tenho que estar na mesma velocidade que eu trago de casa, é a velocidade com que eu troco impressões com os convidados, é a velocidade com que eu entro para o estúdio, é a velocidade com que eu saio. É um pouco da minha natureza. As coisas para mim não podem arrefecer. Do tipo, chegou 3 horas antes, agora vai relaxar, tem aqui uma sala, vai tomar um suminho. Isso para mim não funciona. Para mim chegou, está um do guião, está aqui, olha, Sérgio, o microfone está aqui, tens que entrar para o ar, faltam 5 minutos. Eu vivo nessa agitação, faz parte da minha natureza e com essa maneira de ser é que eu construí portanto, o meu lado profissional. É mesmo a minha natureza. Mas sempre crio aflição às pessoas que me fazem convites. E obrigado porque a Gisela ainda tem isso na memória. Eu tenho, porque se calhar eu sou um pouco assim, por isso não posso falar muito. Professor Valdemar, em relação à pontualidade, ele está a fazer gestos aqui para o Sérgio, pronto, não quero falar, então eu vou prosseguir aqui com o Sérgio. Pronto, em termos de comunicação, o Sérgio já conseguia comunicar através da dança. Aliás, na altura era uma febre com os grupos de dança. Passou da dança para a televisão ou como é que foi isso? Pois, antes de tocar nesse assunto, quero aqui reconhecer que o Sr. Valdemar, que aqui está connosco, foi, portanto, um dos nomes mais prestigiados na época daquilo que era a restauração a nível aqui da província da Huila e teve dos restaurantes mais requintados que o Lubango teve. Muita gente se calhar não tem noção. Eu tenho imagens guardadas em VHS com momentos vividos no Regente, com uma série de figuras das quais eu às vezes espanto-me. A cassete que eu tenho de VHS tem 5 ou 6 programas Nós e a Noite. E eu em tempo estive a fazer uma soma e tem 37 pessoas que já faleceram. Só para termos uma ideia, não é? Do quanto tempo passou. Tem 37 pessoas que já não são vivas, né? Portanto, nas várias imagens dos vários programas. E que passaram pelo Nós e a Noite e, consequentemente, pelo Regente. Então, várias cerimónias que aconteciam no Regente, eu tenho guardadas com muito cuidado até para fazer parte da história. E eu tenho que olhar para o Sr. Valdemar como uma pessoa que, para além de ser dedicado à hotelaria, era uma pessoa fantástica de coração, sempre nos abriu as portas e dava-nos inclusive o restaurante para ser o cenário da gravação dos programas. Portanto, contribuiu para o prestígio de Nós e a Noite. Voltando à questão que a Gisela me coloca, recapitulando só assim rapidinho. Sobre a dança. Pois, a dança. E a febre da dança. Isso. Gisela, lembra-se que nós, naquela altura, portanto, estudantes, estudava na escola Mandume, que era o Liceu Diogo Cão, naquela altura, e como alunos de destaque, os alunos que saíam no quadro de honra eram enquadrados para a OPA e ao mesmo tempo eram considerados os alunos que, portanto, em tudo eles é que estavam à frente. Eram os mais destacados da escola, atividades da OPA, espetáculos infantis, e nós íamos sempre estar à frente. Então, acontece que eu sou enquadrado nos pioneiros da OPA que viajaram para o exterior do país para participar no acampamento internacional. A Orvanda Andrade foi, a Manuela, a Ratinha, Chaves. São Chaves. O Paulinho, que o pai tem um colégio aqui ao lado o marido da Lia Gomes, Paulo. Sim, Paulo Mendes. O Paulo Mendes também foi. E então eu fui para a Polónia, uns foram para a Bulgária, outros foram para a Hungria. Eram os países socialistas que organizavam, portanto, acampamentos internacionais de pioneiros para troca de experiências. E então eu vou para a Polónia e volto com muitas atitudes do mundo do breakdance. Quando eu volto, isso
14 anos, em 1984, 85. Quando eu regresso, encontro um grupo que foi criado pelo Paulo Shoa, que era a grande estrela da Willa. Nem mais, eu entro para o grupo de dança. Daí já estava aluno de destaque na escola como quadro de honra, depois entro para o mundo da dança na Grande Estrela. A Grande Estrela tornou-se um grupo que rodou o sul do país quase todo, ganhou muito destaque, éramos muito queridos, era o único grupo na altura. E com o Grande Estrela, depois, mais tarde, surgiram outros grupos para fazer frente. Super Flash, em Luanda havia o Café com Leite, Super Flash era do Namibe, havia os Fockers do Bié, havia o grupo de confecções Boé do Ambo, que ainda alguns amigos encontro hoje em Luanda. De Luanda lembro-me que havia o grupo Chocolate, que veio fazer uma representação aqui. Chocolate, Café com Leite, Amabor, lembro-me desses três. Exato. E então daí o destaque, a gente começa a ganhar um pouco de projeção mesmo na nossa faixa etária. As pessoas olhavam para nós como as mini estrelas aqui da terra, os meninos de destaque, estávamos em todo lado, dançávamos em todo lado. Atividades escolares, nós estávamos lá. Até na discoteca, em que só os mais velhos frequentavam, porque naquela época para entrar para a discoteca tinhas de ter 18 anos. Nós só tínhamos acesso porque o Paulo Shoa era DJ e porque nós éramos bailarinos, então acabávamos com 14 anos, 15 anos por ir à discoteca. E assim aparece o destaque. Aí quando eu atinjo os 18 anos é que vou para a televisão. Surge, portanto, o concurso. E naquela altura a tropa começou a apertar com todo mundo. Era rusga daqui, rusga daquela, e nós éramos rusgados constantemente. Depois lá soltávamos. Chegou uma altura que entre amigos decidimos, temos que ou nos colocamos na tropa ou vamos arranjar um emprego qualquer. Temos que arranjar uma forma de fugir da tropa. O termo é fugir. Então, de dançarino para apresentador foi só um passo para fugir da tropa. Exatamente, porque o termo era fugir da tropa. Por quê? Porque quem era a mãe que queria que o seu filho fosse para a frente de combate? Quantas mães perderam os filhos aqui? E depois os carros rusgavam, a juventude pegavam, e quando a mãe viesse a procurar, o homem já está no Ambo, já está em Luanda, já está no Quanto Banco. E muitas vezes 2, 3 anos sem comunicação. Sem comunicação. Eu tive exemplos na família. Tive 2 irmãos na tropa. O meu pai conseguiu pôr um irmão meu fora, foi a tempo. O segundo já não foi a tempo, que tornou-se militar até pouco tempo. E eu, pronto, lá, luta daqui, luta dali, trata documento aqui e tal. Alguns amigos meus meteram-se na tropa à força, mas o tio era da logística e tal, para ficarem seguros e não irem para a frente de combate. E eu entro para a televisão. Mas eu tive uma salvação, Gisele. O meu irmão, o José Manuel Rodrigues, que foi também diretor da TPA, depois da Comunicação Social, depois da Rádio 2000, ele já era militar obrigatoriamente. Ou seja, para se ter cargo de direção naquela altura, tu eras que ser militar. E ele era militar. O outro meu irmão, que não fomos a tempo de fazer nada por ele, que é o Carlos, também já era militar. E por esse motivo, eu tive direito à isenção militar. Por ter 2 irmãos na vida militar. Isso ajudou-me. Eu fui para a televisão já tranquilo. 2 irmãos na vida militar, mas também 2 irmãos na comunicação social. Isto está na veia, está no sangue. Olha, Gisela, eu não sei se a gente tem essa veia, se é uma veia natural. O que se passa é que os nossos pais eram muito exigentes no passado. E o meu pai era cheio de princípios. Primeiro, não permitia que nós falássemos línguas nacionais. Embora a nossa avó nem português falava. A mãe dele não falava português. Nós frequentávamos a fazenda constantemente. Ele fazia de tudo para que nós não tivéssemos muito tempo perto dos trabalhadores, para não aprender as línguas nacionais. Mas os meus irmãos mais velhos... Não queria, porque ele era filho de um português. O meu pai era filho de um português. E para ele queria ver os filhos médicos, queria ver os filhos pilotos, queria ver os filhos formados. Ele falava, a minha mãe falava a língua da terra, os meus irmãos mais velhos falavam. E o Sérgio entende alguma língua nacional? Entendo um pouco do Nhaneca Rumbi, mas não consigo falar porque eu não consigo arrumar as frases. As minhas irmãs mais velhas conseguem falar, a minha mãe falava, o meu irmão mais velho, o Zé Manel, ele fala a língua da terra com tranquilidade. E então meu pai afastava-nos, mas se calhar isso é compreensível. Por exemplo, alguns rituais da terra, meu pai não permitia. Meu pai nunca permitiu que alguém desse alembamento a uma filha. Nunca aceitou alembamento a filha. Ele dizia, tudo bem, isso é cultura da terra, mas eu não quero. E ele não queria, ponto final. E essas regras todas ele não aceitava. Festas tradicionais, essas coisas ele não queria. E o Sérgio hoje aceita? Eu vou-lhe contar rapidinho a história. Mas só para dizer, com base nisso, o meu pai puxava muito por nós. E nós nos tornamos assim, todos meio filósofos e tal. Ler muito, tentar ser bons alunos. Também não tínhamos hipótese de ser maus alunos e tal. E penso que nós fomos um pouco atrás do meu irmão, do Zé Manel. Porque ele é todo... cheio de tal, todo calminho, um português todo tal. E então nós fomos atrás.
isso acabou por nos criar uma paixão. Primeiro foi Zé Manel, eu vou atrás de Zé Manel, a Sandra Rodrigues vem atrás de mim, o meu outro irmão, o João Vitor, não é da comunicação social, mas se conversares com ele durante alguns minutos, de repente passa a impressão que ele também é. E ficámos assim todos mais ou menos com essa sensação, esse semblante de comunicação social. Hoje somos 3 na comunicação social e mais alguns familiares também aos poucos estão a entrar. Mas Gisela tinha perguntado algo antes. Sobre o alambamento, ou pois. sobre esses ritos. O Se eu Sérgio é a aceito. favor, é contra? Porque Porque é a nossa cultura, ao fim e ao cabo. Eu respeito a cultura do país, respeito os mitos e hábitos e costumes de tudo quanto é canto. Se me disserem que aqui no Lubango, para eu entrar, tenho que dar 3 cambalhotas, eu faço. Se disserem que em Cabinda eu tenho que tomar um banho, se eu for para lá nomeado para algum cargo e tenho que tomar um banho de folhas, eu vou tomar. Porque a cultura, os hábitos e costumes são para ser respeitados e não questionados. Se você vai chegar no CUNEN e dizem que para você ficar num cargo e ser respeitado tem que tomar banho de sangue do boi, eu sou de opinião que devamos respeitar isso, porque hábitos e costumes, porque eu se for à casa da Gisela e a Gisela cozinha a cabidela sem sangue, eu não tenho o que dizer, é hábito e costume da casa da Gisela, então essas coisas devem ser respeitadas. Se na casa da Gisela saltam da cama às 6 da manhã, eu não tenho que questionar, lá tem hábitos e costumes e é assim que tem que ser, e eu respeito isso. Agora, Vamos só ouvir um bocadinho o professor Valdemar. Quer falar, não, mas quer falar alguma coisa em relação a isso? Indo direto à questão, não liga, Gisela, nós da comunicação somos assim. falamos muito. Em relação ao alembamento, vou-lhe dar o exemplo. A minha filha, quando lhe foi feito o pedido, ela foi a primeira a dizer: eu não quero alembamento. E eu disse: mas filha, qual é o problema? Ela disse: se o papá já vem de uma cultura cujo o avô não aceitava alembamento, que dirá eu, que cresci aqui em Luanda, e que nem sequer ligações de raiz com a tradição eu tenho. Ela diz: papá, eu não posso estar a fazer uma coisa que eu não conheço. Para ela não conhece uma verdadeira festa de Efiko, não conhece uma verdadeira cerimónia de Ekwenje, ela não conhece, portanto, o casamento tradicional no verdadeiro sentido da palavra, porque eles cresceram em Luanda. E ela diz: papá, por favor, né? Como é que eu vou fazer parte de uma coisa que eu própria nem conheço? Se o papá também praticamente não põe os pés na terra onde nasceu desde os 17 anos, então o papá vai empurrar isso para mim e eu respeito, porque já é adulta, assim como uma série de coisas como o batismo, como estas cerimônias todas. Os meus filhos, por exemplo, eu fui batizado na Igreja Católica, os meus filhos não foram batizados e eles disseram: papá, nós vamos ser batizados quando nós quisermos, e eu respeito. Agora as pessoas às vezes dizem: não, mas devias ter batizado os miúdos para serem abençoados e não sei das quantas. Mas hoje, com o crescimento e o desenvolvimento do mundo, a gente para pensar que as pessoas devem, a partir de certa idade, tomar a sua liberdade. E é uma coisa que eu respeito muito. Mas, repito, respeito tradição, usos e costumes, respeito hábitos da terra. E lembrando que onde eu nasci, Gisela, não tem uma casa de tijolo. É mato. É só fazenda, mato e gente que não fala português. Professor Valdemar, queria dizer alguma coisa? Estamos aqui a falar das memórias da Uila, memórias com 50 anos. Já são memórias profundas. Portanto, o que o Sérgio está aqui a falar não deixa de ser ou de fazer parte da nossa Angola profunda. Esta é a nossa realidade. Quando a gente fala em cultura, que Angola é uma cultura cosmopolita, é uma cultura urbana juntamente com uma cultura profunda, o Sérgio é um excelente exemplo de uma pessoa que apresenta valores que normalmente nós pouco ouvimos falar, e neste registro que nós queremos fazer da Uila, o Sérgio é uma pedra fundamental nisso. Obrigado. E no programa Nós e a Noite, que gostaríamos de sugerir, como Academia de Autores, se eles nos pudessem oferecer esses primeiros programas, nós teremos muito prazer, muito orgulho de os colocar na Academia, exatamente como registro da nossa Uila há 30, 40 anos atrás. Vamos Está negociar o convite isso. feito. Com certeza, olha, eu agradeço, vou fazer de tudo. Estou neste momento numa fase de transcrição do material para um formato HD, que é simples. Em Luanda tem uma série de casas que fazem. Podes pegar numa cassete VHS, eles vão transcrever para DVD, para pendrive, enfim. E tenho lá, de facto, muita matéria. Tudo aquilo que acontecia do movimento cultural no Lubango na época, tenho muita coisa guardada. O outro grande arquivo
é o Luís Garrido, que tem muita coisa guardada, e a nossa própria televisão ainda guarda provavelmente algumas muita coisas. A Gisela sim. deve saber melhor Sim, do sim. que eu. Pois O- não, permita, sim. Gisela. Sim, sim. Nós precisamos desses trabalhos organizados, porque nós trabalhamos muito, o nosso trabalho é com e-books também, e etc, etc. É importante que o autor nos forneça já com alguma organização. E também somos limitados, também não podemos exceder muito. Vamos fazer as escolhas. Mas gostaríamos de uma seleção desses primeiros Exatamente. programas como registro da Willa. Entretanto, Nós e a Noite foi um programa que levou para fora da província muito da nossa cultura e da nossa gente. Cultura ontem e hoje. Como é que o Sérgio analisa? Gisela, eu conheço pessoas que vieram para o Lubango ansiosos para conhecer os pormenores todos da terra por causa do Nós e a Noite. Nós sabemos que o país nunca teve, na verdade, no passado, algum espelho do movimento cultural de Angola inteira. A Willa terá sido das primeiras províncias a conseguir ter um cartão postal turístico através de vídeo, que era o programa Nós e a Noite, que acabou incentivando outras províncias a ter também. Nós temos, de facto, uma natureza muito rica, mas ela adormecida não tem valor. Ela tem que ser explorada em todas as vertentes. E nós acabamos por projetar a Willa ao ponto das pessoas quererem vir para cá conhecer onde é que é cascata, onde é que é leba, onde é que eu como isto, onde é que tem o boi que tem 5 patas, onde é que tem a fazenda que dá maior laranja. E isto tudo foi projetando esta E onde é que tem o homem com a boca maior? Exatamente, e o homem que come cacos e a laranjeira que deu manga. Essas histórias todas aconteciam aqui, a gente ia à busca. Moral da história, a Willa quando se fala de turismo, a província da Willa é, sem sombra de dúvidas, das mais prestigiadas e fruto de uma grande projeção, porque cria o país inteiro, acreditem em vocês, cria o Ministério do Turismo e Hotelaria ter um programa específico que só retratasse detalhadamente cada pormenor do turismo em Angola, que agora já se pensa, já se faz um bocadinho, mas no fundo naquela época, há 30 anos, nem pensar, fomos nós os pioneiros nesse sentido e demos com certeza, Gisela, grande prestígio à província da Willa. Mas, entretanto, Sérgio, deixa-me dizer que está um pouco fora dos ecrãs porque assumiu outras responsabilidades na TPA. Sei que é diretor de programas. Por que não pensar num programa virado, por exemplo, à cultura ou ao ambiente? Olha, o que se passa é que, a nível do mundo, as grandes televisões que passam ou emitem programas de componente turística e de outras componentes de entretenimento, documentários, enfim, nunca é a própria televisão na íntegra a produzi-los. Existe a produção independente. A Gisela, se tiver uma produtora, o Valdemar tem uma produtora, o Luís Garrido tem uma, o Sérgio tem uma, o Ivo tem outra. Cada um de nós vai produzir os seus conteúdos para comercializar para a televisão ou para fazer acordos, porque não podem pensar também que isso dá milhões, não é por aí, mas é assim que existem grandes programas pelo mundo afora. A Globo terceiriza milhares de programas e a televisão torna-se rica. A própria televisão em si não terá capacidade, na totalidade, de fazer tudo o que é programa. Estes programas hoje deviam ser terceirizados. Por exemplo, a Gisela ficar com um programa de responsabilidade cultural, que vai atrás de hábitos e costumes da cultura do sul do país. É o caso do programa Ocuvita. Pronto, está aí um exemplo. Vamos lá, estes programas hoje. É um a rádio... programa da responsabilidade da Academia de Autores com o patrocínio da Água Preciosa. Tá aí. E aqui estamos nós. É apenas um programa em áudio que pode ser audiovisual. Audiovisual. Exatamente. Está aí um exemplo Perfeitamente. concreto. Exatamente. Só assim que a televisão vai crescer em Angola. Para dizer que eu vou, de facto, fazer um programa brevemente novo. Posso anunciar já aqui em primeira mão. Ótimo. Mas não será mais, por enquanto, virado para a vertente turística, mas para a vertente do entretenimento, mais no lado de sorteios e prémios. Porque a televisão pública de Angola não tem um programa
que ofereça prémios, não tem um programa que cria uma interação entre o público, o telespectador e a televisão. E um incentivo, se calhar, para prender o telespectador Isso, ali. esse é o segredo. Nós temos os programas em que nós temos Sérgio, interação. parece que Sim, Valdemar, o diga. Valdemar quer dizer, não, pode falar, deixa pode acabar, falar. deixa Era só acabar. para dizer que os Eu programas entro têm depois. interação entre o público, o telespectador e a televisão. E a televisão. Hoje são os debates em que o convidado vai para o estúdio. Fora isso, não temos um programa em que existe uma interação permanente com o telespectador. Pois nessa proposta do Sérgio do audiovisual, há duas figuras que a gente está apostando e tenho a certeza que a partir deste desafio elas vão assumir a frente, que é uma senhora chamada Gisela Borges e uma senhora chamada Salete, da TPA. Salete Almeida. Então, com o patrocínio da Preciosa, poderem desenvolver exatamente essa ideia do audiovisual, o Willa. Por quê? Porque exatamente, eu me lembro, naquele tempo, há uns 30 anos atrás, a gente nunca deixava de assistir ao Nós e à Noite, na televisão. Hoje em dia, nós na televisão da TPA, nós na Willa, aqui pelo menos nós, os urbanos, só assistimos ao noticiário. Nós não temos assim nenhum programa que a gente sente e assista. Que é o Willa. Que é o Willa, que é exatamente o que se faz na Willa, a cultura da Willa. Mas não é só dança, é o que se faz realmente de cultura profunda Já da dizia Willa. Agostinho Neto, havemos de voltar, quem sabe? Pois talvez não o havemos de voltar, mas o criar algo novo, Exato. mas nessa visão profunda É da nessa cultura. perspectiva. Então, Gisela Borges e Salete, quem sabe, com o patrocínio da Preciosa, criarmos um espaço para desenvolver essa ideia. Olha, a Gisela tocou no aspecto da responsabilidade que eu tenho hoje. Portanto, eu sou diretor de programas do Canal 1 da TPA. E hoje, mais do que antes, na qualidade de apresentadora, eu era se calhar um pouco mais crítico, um pouco mais... Hoje estou exatamente com a responsabilidade toda nas costas. A Televisão Pública de Angola está a fazer, portanto, um grande esforço para resgatar as grandes marcas de conteúdos que nós já tínhamos no passado. Eu não posso estragar as surpresas aqui, mas eu vou dar-vos um conselho. Procurem a diretora Carla, aqui a nível da Willa. Ela depois vos vai dizer qual é das surpresas que vai regressar brevemente ao ar. Por isso é que eu disse, havemos de voltar, qualquer A coisa. Gisela está certa quando diz havemos de voltar. E então alguma coisa aqui da província da Willa vai regressar. Eu vou fazer um programa de entretenimento, muita diversão. Posso adiantar até o horário, vai ser antes do telejornal. Ok. 1 hora de antena, brevemente. Este brevemente, se calhar é daqui a 2 meses nós teremos esse programa no ar. N programas da televisão pública vão regressar. Eu estou já a aproveitar esta oportunidade para promover Sim. a prima irmã da rádio, que é Da a televisão. rádio, exatamente. Então estamos numa reestruturação da grelha de programas do Canal 1. Vocês sabem que fazer televisão requer muito investimento, é muito dinheiro, mas estamos a fazer de tudo sem deixar de parte as províncias, os centros de produção, aos quais nós pedimos responsabilidade e pedimos retorno, porque o Valdemar disse algo importante. Sentar apenas para ver o telejornal. Eu fico muito preocupado na qualidade de diretor de conteúdos quando uma determinada província não se revê na programação, porque pode até acompanhar o telejornal e os debates, mas feito em Luanda, arco-íris feito em Luanda, debate feito em Luanda, telejornal, tudo bem, com intervenções, mas há alguma coisa que é a identidade do cidadão daqui, do cidadão de Cabinda, que ele quer ver amanhã. Aconteceu uma exposição de quadros ontem. Os Camatembas da Umpata dançaram a semana passada e as pessoas querem ver, querem se rever na televisão. Essa necessidade é urgente, é a grande luta que nós estamos a travar, porque é muito complexo que as províncias tenham que mandar uma peça por dia, uma peça por De semana. 2, 3 minutinhos, que preferível não é suficiente. Isso, tenham o seu espaço para divulgar, porque ganhamos todos com isso e é preciso lembrar que há pessoas aqui que não conhecem Cabinda, há pessoas em Cabinda que não conhecem Cunene, há pessoas em Luanda que não conhecem Lubango, e assim nós, através da televisão e da rádio, conseguimos levar esse mundo para todo mundo. Sérgio, falando em cultura, como é que é ser pai de uma cantora como a Canícia, com muitos fãs? Como é que o Sérgio lida com isso, sabendo que também tem muitos fãs e muitas vezes é assediado para uma foto, um autógrafo? Olha, Gisela, antes eu era o Sérgio do Nós à Noite, depois passei a ser o Sérgio de Janela Aberta, depois era o pai da Canícia. Agora, todos os dias que as pessoas cruzam comigo pela rua, não é o Sérgio da TPA.
as pessoas não dizem mais, olha o Sérgio da TPA, não dizem, olha o pai da Canícia. Quer dizer que a filha conquistou tanto o espaço dela que o pai ficou a ser preso à imagem dela. Mas é um orgulho, sinto muito feliz, Gisela. Não era pretensão que a minha filha fosse cantora, ela apenas fez algumas experiências que resultaram. Não está no seu melhor momento ela, porque como sabem nós perdemos a nossa matriarca, perdi a esposa, ela perdeu, que é a mãe. Okay. Lá estamos a caminho de 5 anos. Já tenho um novo relacionamento, não é segredo para ninguém, mas ela, depois da morte da mãe, viveu um processo de depressão quase que descontrolada. Compreendo. Exatamente. Desanimou-se, jogou a toalha ao tapete, quase que desistia de tudo e da vida. Graças a Deus demos a volta à situação. Ela é formada em psicologia clínica, fez os seus estágios, está prestes a abrir o seu próprio consultório e, para além disso, não se desligou da música, apenas deu uma pausa porque ela também tem responsabilidades. Hoje passou a ser filha e mãe. Ela cuida dos irmãos e então aquilo que tanto provavelmente ela pudesse almejar, conseguiu. Ela é uma pessoa muito respeitada, muito acarinhada e só isso não há dinheiro que pague. Isso também me deixa feliz, porque em todo canto onde eu passo, as referências que eu tenho da minha filha são boas e não há, portanto, orgulho maior para um pai do que as pessoas falarem bem dos seus filhos. Exatamente. E quanto a mim, igualmente, sinto-me honrado, sinto-me feliz, Gisela, por ter os filhos que, graças a Deus, o termo têm juízo. Posso dizer que os filhos têm juízo e, portanto, aí sim, eu considero isso uma riqueza. Sempre imitados, mas nunca igualados. Lembra-se de outros slogans? Este é um dos slogans, era de quê? Do Nós e à Noite? Do Nós e à Noite. Era um programa que veio para ficar. Nós não queremos ser iguais, mas apenas diferentes. Sempre imitados, mas nunca igualados. Mas o NOST, que era portanto, a abreviatura. Enfim, uma série de questões que deixam saudades. O Nós e à Noite foi, sem sombra de dúvidas, o programa. Até hoje, as pessoas que já têm um fiozinho de cabelo branco dizem, não, este não é o Sérgio do Janela Aberta, não, este Sérgio é do Nós e à Noite. Portanto, eu fico feliz por isso. E como é que aconteceu naquela altura a história do Sérgio a falar com o Sérgio num momento em que as novas tecnologias de comunicação não eram as que nós temos hoje? Olha, a Gisela faz-me regressar no tempo e começa aqui a nostalgia, a saudade. Havia uma telenovela, Mulheres de Areia, onde alguém fazia um papel duplo, portanto, como é que nem sei como é que chama, já me esqueço. Quando alguém faz o mesmo papel 2 vezes, enfim, pronto. Clone. Não é bem clone. No Mulheres de Areia havia um indivíduo. Era o clone, sim senhor. Era o clone, qualquer coisa parecida. Era o clone. E então, nós tínhamos acabado de receber os novos equipamentos da Sony, passa aqui a publicidade, que era um investimento da governação do Sr. General Kundipayama, que a terra lhe seja leve. E, na altura, uma das pessoas que começou a dominar rapidamente os equipamentos foi o Tino Gordo, que infelizmente também já não faz parte do mundo dos vivos. E o Tino Gordo era de facto um estratega nas edições de vídeo, era a pessoa que mais rápido dominou os equipamentos. E não sei porquê, uma vez, ele disse, tu conseguirias fazer uma entrevista a ti mesmo. E eu disse, mas como ele disse, não, eu estava aqui a pensar, como o cenário é único, tu sentas deste lado, fazes as perguntas e sentas deste lado e respondes. Mas tens que ser inteligente para contar o tempo, porque quando estás a fazer a pergunta, vê o compasso de tempo, porque eu vou pôr o áudio em prévio, tu vais ouvir o teu áudio e respondes nos intervalos, tá, para ficar assim mais ou menos perfeito. Nós disse, vamos lá tentar e fomos experimentar. Mas eu fiz com a mesma roupa. Ele disse, isso funciona, mas seria bom com 2 roupas, seria com roupas completamente diferentes. Eu acho que ia ficar uma coisa super divertida. Vamos fazer aqui uma loucura. Então, dia seguinte lá venho eu com as roupas. Como o estúdio tinha um fundo único, eu sentado do lado esquerdo e sentado do lado direito, quando ele fosse editar, ninguém ia perceber a união na edição, a separação. Aquilo estava dividido ao meio. Um pedaço era o Sérgio que está do lado direito, outro pedaço era o Sérgio do lado esquerdo. Mas como é o mesmo fundo, era um placar. Um era o Sérgio e o outro era o Rodrigues. O que é que ele fez? Eu de um lado faço um Sérgio simpático, super animado, e do outro lado faço um Sérgio tímido, que é o das respostas. E então pegamos numa folhazinha, começamos a escrever e lá fomos para o estúdio. Então eu fiz as perguntas todas. Depois agora fica atento. Quando perguntares, fica atento, eu vou pôr o som alto aqui deste lado e tu vais respondendo aí no meio que eu depois vou editar.
Gisela, funcionou tão bem, que quando eu cheguei a casa, aquilo passou no Nós à Noite. Mas nem era para passar. Aquilo era uma brincadeira. O Luís Garrido disse, não, isso não pode ficar assim, isso tem que ir para nós, porque isso está incrível. Ao ponto da minha mãe perguntar, mas filho, quem é aquele moço tão parecido contigo? E era eu. Eu despentei o cabelo do outro lado, mudei a camisa, fiquei com um ar mais tímido. Pena que eu não tenho isso, não sei se calhar o Garrido tem, mas foi impressionante. Mas eu gostaria de enfatizar que há figuras, o Acapanã. O Acapanã tornou-se uma figura conhecida a partir do Nós e a Noite. Nós e a Noite, exatamente. Nas primeiras gravações. O Pedro Chivinda, Sim, hoje também. é um artista de renome Sim, nacional. foi através do Nós e a Noite. E O onde- Gilista Kinda também. Exatamente. Aquele do Sarrote, O Zé Zé Turra, Turra. Zé o Yolando. Não. Zé Turra, foi no Nós e a Noite gravados no restaurante O Regente. Os E o Impactos regresso, 4 ia dizer mesmo isso, o regresso dos Impactos 4 foi foi no Nós e a A Noite. música para Ti Magui, os Impactos 4 estavam na África, na Namíbia, há um bom tempo, e limitados à Namíbia. Quando eles vêm para uma prova de automobilismo dos 200 km da Willa, dia a seguir às provas, nós gravamos o videoclipe do Prati Magui, na Senhora do Monte, e gravamos o Maybe Tomorrow na casa da Leila Gaspar, da minha comadre. E estes dois videoclipes, quando começaram a rolar no Nós e à Noite, foi o boom, foi o regresso dos Impactos 4. Impactos E 4. eles humildemente reconhecem esse pormenor. E há em Luanda figuras que também foram projetadas pelo Nós e à Noite. O DJ Paulo Alves e Ricardo Alves foram projetados a partir do programa Nós e à Noite. E ele também humildemente reconhece isso. Muito É só um bem. exemplo que eu posso O Pedro Chivinda, os primeiros quadros dele foram apresentados no Nós e a Noite, gravados no restaurante, e eu penso que na altura foram 15 obras, há 30 anos atrás, e em 2 semanas venderam todas. Exatamente. Sérgio, desenvolvimento económico e social da Willa, como jornalista que já viu algumas coisas, que análise faz hoje? Olha, a Willa sempre, no meu ponto de vista, foi uma província autónoma em muitas coisas. Tanto é que as pessoas diziam muito que isto tinha características de um pedaço da Europa. Porquê? Porque os hábitos e costumes do cidadão aqui eram o alface, o gindungo, o alho e tal. As pessoas punham no canteiro em casa. Todo mundo tinha uma fazenda próxima. As pessoas iam comprar o cabrito e o porco e o leitão e matavam e traziam. Mesmo havendo um talho aqui, mesmo havendo uma peixaria, as pessoas tinham um primo no Namibe que mandava o peixe. Quer dizer, quase que as pessoas tinham tudo em casa. Todo mundo tinha uma árvore de fruta no quintal, todo mundo lutava por si mesmo. Era um costume que eu lembro-me muito bem. E lembro-me, inclusive, que no passado haviam coisas que não se vendiam. O meu pai trazia da fazenda 6, 8 leitões e oferecia aos vizinhos. Acendia o forno para fazer pão e avisava 10 vizinhas. Todo mundo amassava pão e todo mundo vinha assar no forno. Portanto, isto para dizer que isto era a característica que eu tinha desta terra. E a maior parte da população da província da Willa era concentrada aqui, porque os municípios ainda permaneciam intactos, independentemente da instabilidade política do país. Eu ausentei-me, passaram-se 20 anos. A instabilidade e a situação crítica a nível dos municípios que rodeiam a província fez com que quase toda essa gente tivesse um êxodo populacional aqui para dentro da cidade de Lubango. Esta cidade hoje é grande, a densidade populacional é elevada, eu penso que passa de 1 milhão de habitantes. Sim. O que faz com que hábitos e costumes tenham sido transformados durante esse processo todo. No meu tempo não havia ocupapatas na cidade, quando eu saí daqui. Hoje a cidade está inundada. O comércio era respeitado, ou era o mercado municipal, ou eram os mercados distantes. Hoje quase que as pessoas fazem comércio onde querem. E na janela aberta. Exatamente, janela aberta em Janela tudo quanto é aberta. canto. A Willa tinha uma série de aspectos que eram bons por um lado, mas que provavelmente limitavam o desenvolvimento. Todo este movimento e este êxodo populacional, para mim, traduzem-se em dinheiro, não propriamente em desenvolvimento. Embora, humildemente, tenhamos que reconhecer o desenvolvimento estrutural da província. Essa província sofreu intervenções que dão a ela um pouco mais de dignidade hoje, uma cidade das mais desejadas para ser conhecida e que provavelmente venha daqui a 10 anos a ser das melhores cidades que Angola vai ter. Economicamente, tenho pena, Gisela e Valdemar, que esta província, no campo industrial,
tenha investimentos locais, maioritariamente locais. Não há cá, por exemplo, empresas de impacto como existem em Luanda. Em Luanda, as grandes estruturas fazem com que a terra tenha, portanto, forneça emprego aos seus filhos e produza produtos para trazer riqueza para a terra. Há províncias que têm a vantagem de ter indústria petrolífera, há outros. Nós temos aqui a de mármore, temos uma ou outra, mas estas grandes indústrias é que fazem o desenvolvimento das províncias, porque uma província pode crescer financeiramente, mas não desenvolver economicamente. O que eu quero dizer é, o facto de termos milhares de gente a vender fardo, a vender pão na esquina, a vender e com culpa-patas e táxis, isso financeiramente traz um crescimento para o cidadão. Mas não desenvolvimento da província. Não desenvolvimento da província. O que é que traz o desenvolvimento da província? Uma fábrica na zona industrial, uma fábrica na Upata, uma fábrica aqui e acolá. Existem algumas, e eu fui acompanhando, a produção agrícola também vai se tornando um facto, mas quanto mais, melhor, porque se vai construir obrigatoriamente uma estrada para lá, as pessoas vão para lá viver, as pessoas vão enriquecer as suas famílias, vão ter a possibilidade de ter uma casa própria, e isso é que é desenvolver. Porque o desenvolvimento, Gisela, não é o dono da casa alugar a sua vivenda e ir viver no anexo, que se tornou um costume aqui na Huila. Eu não estou a falar da boca para fora, estou a falar de famílias minhas que tiveram que alugar a sua própria casa e passar para o anexo, porque os seus rendimentos não permitem, portanto, uma vida tranquila. E isso é um costume. Se nós passarmos por todos os bairros hoje, vamos perceber que o dono da casa não vive mais na casa dele. Ou vive no anexo ou foi viver lá longe e deixou a casa com uma pessoa com mais poder financeiro. Uma cidade onde há um desenvolvimento na vertente económica, isto não acontece. As pessoas permanecem donos. Porque se a Gisela andar pelas lojas todas, eu podia chegar aqui e dizer, poxa, os meus amigos todos tiveram um desenvolvimento económico muito grande. Mas não. Eu vou às lojas e não são os meus amigos os donos das lojas. São quem? Os mamadus. São os vietnamitas. Nada contra. Eles são trabalhadores, honestos, pagam os seus impostos. Mas não seria bom que esta aposta, que este investimento fosse maioritariamente nos filhos da terra? Esta é uma questão que eu levanto sempre. É aquela crítica que o António Lemos fez num dos programas nossos. Exatamente, nós os angolanos da terra estamos a perder o nosso espaço, mas a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Essa crítica eu como industrial tenho muito presente. Existe uma filosofia económica em Angola que só Luanda deve desenvolver. Ou só Luanda deve crescer. Também às vezes aquilo não é desenvolvimento. É crescimento económico, não desenvolvimento. Mas é uma filosofia geral em Angola. Acho que é por complexos de políticos que as províncias não devem ter o seu próprio comando. Então quem manda é Luanda e o resto obedece. Então os nossos governadores, na verdade, eles não têm autonomia. Se tiverem ideias inovadoras, eles não podem pô-las em prática. Então, o que é que acontece? As pequenas e médias empresas provinciais, elas não conseguem crescer. Têm capacidades, têm potencial, mas não crescem. Por quê? Porque os governos locais não apoiam. E menos ainda os ministérios a nível de Luanda. Portanto, essa crítica é importante que ela seja analisada com profundidade. E noutra perspectiva, que caminhos poderíamos seguir para mantermos o lema Lubango, Cidade Jardim de Angola? É possível um novo ambiente ecológico? A província tem que assumir os seus próprios caminhos, os seus próprios passos. O governador, o governo local tem que ser autónomo nas suas decisões. Enquanto ele depender de tudo do chefe que é Luanda, tudo tem que ser o chefe, tudo tem que passar pela mão do chefe. Nesta semana o nosso presidente, para alterar uma lei ambiental, em qualquer problema que haja nas províncias, Luanda é que tem que vir à província de resolver o problema ambiental, e o presidente a dizer para o ministro para ele alterar a lei. Quer dizer, tudo depende do chefe. Então, há essa necessidade das províncias se tornarem mais autónomas. Gisela, antes de passar para a questão que me colocaste, vou só acrescentar mais um pouco em relação ao promotor. Eu vou dar um exemplo do que é que impede mais ainda o crescimento dos filhos da terra e do desenvolvimento da própria terra. Desenvolvimento na vertente humana. Porque quando o cidadão não tem poder de compra,
quase que se humilha para sobreviver. E quando nós dizemos, não, estamos bem quem? Quantas pessoas? Estamos bem quem? Nós, temos um emprego, e os nossos primos, os nossos irmãos. A maioria. E às vezes sim. nós, até que temos emprego, não estamos tão bem Não quanto estamos tão desejaríamos. bem. E há pessoas, e o estar bem não é a Gisela ter tudo de bom e o seu vizinho estar a passar mal. A qualidade de vida deve se estender a todos, mesmo que seja a mínima com o básico. Mas o que eu queria dizer é, Gisela... Já muito rapidamente, sim, muito e flagra, rapidamente. porque o nosso tempo Pois, voa e não o que eu perdoa. queria dizer é, as políticas de facto devem mudar urgentemente a nível da governação e do executivo. Vou dar um exemplo rapidinho. Quando a Willa se torna um potencial na produção e abate de gado, e de repente Luanda encontra uma série de argumentos de que a carne do Sul tem doença, a carne do Sul tem isso, rebentam-se com o negócio da carne e vai tudo à falência, esse é um aspecto negativo. 2, as viaturas de volante à direita fazem acidentes, quando o número de viaturas de volante à direita não representavam nem 5% de acidentes do país, conseguiu-se cortar a possibilidade das pessoas irem buscar os seus próprios carros à vizinha República da Namíbia. Porquê? Porque os maiores importadores de viaturas estavam em Luanda. Rebentaram com esse, ponto 2. Ponto 3, há cerca de 4 ou 6 meses não havia batata em Luanda. O preço da batata estava a preço de ouro. Moral da história, não conseguiam retirar a batata daqui, que estava na Matala, 800 mil toneladas de batata na Matala, a apodrecerem, ao ponto de os empresários locais terem feito um grito de socorro para o Presidente da República intervir. Enquanto as políticas de barreira continuarem a partir de Luanda, que é o maior mercado de consumo, tu não consegues enriquecer o resto das províncias, porque Luanda tem a população de muitos países do mundo. Luanda tem mais de 7 ou 8 milhões de habitantes. Eles são o maior poder de compra, mas enquanto estas políticas todas de barrar com que os produtos que venham de outras províncias cheguem à capital, o potencial econômico não se estende ao resto do país. Isto é mau, muito mau, e esta é a luta que nós temos que travar. E como dizia num dos programas Tertúlia, o Sr. António de Lemos, as estradas, as vias de comunicação seria uma das principais. Reparem as estradas, Gisela, que venham dar o banco todas elas e vão ver se precisamos de bater a porta a outras províncias. A cidade vai crescer naturalmente porque o turista vai vir gastar dinheiro aqui. E esta é das cidades mais promissoras que o país tem, indiscutivelmente. Sérgio, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Volte sempre que quiser e aproveita a dar uma olhadazinha no site da Academia de Autores da Willa. Certo, eu agradeço. E mandaram alguns dos programas do Nós e a Noite. Sim, não isto, esqueça. vou cuidar disso. Agradecer o carinho, feliz por voltar a ver aqui o Valdemar. Gisela, sempre feliz por voltar a ver-te e a ver aqui a nossa família da comunicação social. Agradecer pelo carinho de sempre, feliz por saber que a luta continua e que havemos de voltar. E para finalizar, estender o meu abraço especial a toda a província da Willa, a toda a gente, a cada uma das pessoas com quem eu cruzo na rua, porque o carinho é tão grande, que quase que me vêm lágrimas quando cruzo com certas pessoas na cidade. As pessoas continuam muito amáveis, independentemente de muitas delas não me terem conhecido pessoalmente. Hoje tenho essa oportunidade de cruzar com as pessoas e dá prazer andar a pé na cidade de Lubango. E lá vem aquela música Lubango, terra quente, de sol nascente, que promete chuva para um verde combatente. Já não me lembro. Eu só me lembro que tenho que terminar. Um minuto. Não, eu queria aqui aproveitar o Sérgio, na próxima vinda à Willa, se fizesse a gentileza de um contacto comigo, direto. Porque eu também gostaria de sugerir que um dos próximos Ocovitas seja com a Dona Gisela. E então, nada melhor do que o Sérgio como moderador. Inverter o quadro. Vamos pensar no caso. Obrigado um compromisso. Obrigado pelo convite. Ela vai preparar-me e depois eu ponho ela no grelhador. Por hoje está tudo dito. Vamos fechar o programa. Muito obrigada a todos. A si, caro ouvinte, que esteve aí desse lado a acompanhar o programa Ocovita, que em língua nacional nhaneca significa criar. Desejo-lhe uma muito boa tarde e até para a semana. Volte connosco. Boa tarde. Ocovita, o programa da Associação de Autores na Willa, Asa Willa. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocovita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.